Mas que merda! Ai. Tuki, 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 tuki. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. De Roma, pô, público tá, meu. Logo de Roma, pô, não dá, meu. Muito bom dia para você que está ouvindo agora mais uma edição do Diplomata Podcast, edição número 13, meus caros ouvintes. Estamos fazendo com que esse projeto continue andando toda semana sem falta aqui para vocês, toda quarta-feira. Por mais que eu estrague a minha vida, eu não vou deixar de postar podcasts, está certo? E antes de tudo, antes de começar esse podcast, eu gostaria de, sinceramente, mandar os veganos se fuderem e todas as pessoas que falam pronome neutro também se fuderem. Vai a merda vocês, cara, de verdade mesmo. Vieram falar aqui que não, você não pode falar mal dos veganos e das pessoas que falam pronome neutro. Seguinte, vai a merda, obrigado, valeu, é isso aí. Só uma mensagenzinha, isso aqui é uma indireta pra uma querida de minha parte, que estava comentando nos episódios e fica aí minha homenagem pra ela. Vai se fuder, veganos e pessoas que falam pronome neutro, tá ok? Tá ok? Arminha com a mão, tá ok? Estado difícil. Pois é isso, meus caros. E pra começar esse podcast, eu vou tomar um gole da minha água, porque, pelo amor de Deus, cara, o Diplomata Podcast é o melhor amigo do seu Então tomem água, pessoas. Aproveitem agora, antes de começar essa jornada de mais um episódio do Diplomata Podcast. Bebam água, pessoas, tá certo? Bebam um gole, um belo de uma golada, meu. ASMR de bebeção de água, tá certo? Beleza, meus caros. Então estamos aqui. Mais uma quarta-feira. Que eu tenho uns avisos pra dar, né? Obviamente. Me siga no meu Instagram, @imkleiber, IMCLEIBER, ou fique de olho no meu WhatsApp para saber as novidades do podcast. Você também pode falar comigo por essas redes para entrar em contato. Para entrar no grupo do Telegram. O grupo exclusivo do Telegram do Diplomata Podcast para somente pessoas sapientes e vagabundas que assistem, que ouvem este incrível podcast. Você pode entrar em contato comigo e falar: ei, cara, me manda o link do Telegram, meu, pra eu poder entrar, meu. E lá você vai poder interagir com várias pessoas sobre os episódios e tal, sem ser chato, obviamente, só zoando, tirando onda, sei lá, comentando coisas aleatórias. É isso, meus caros. Se você tem interesse em entrar no grupo do Telegram, você fala comigo nas minhas redes sociais. E aí, cara, eu vou dar acesso pra você e você será um ouvinte assíduo do Diplomata Podcast. Mas esse aqui já é são as notícias, os avisos que vocês já estão acostumados, pô, pelo amor de Deus. Agora o novo aviso, o canal no YouTube do Diplomata Podcast foi criado, meus caros, é oficial, cara, foi criado e eu vou estar postando lá. Toda quarta-feira vou estar postando vídeo do novo episódio do podcast e também vou estar postando os outros episódios que eu não postei antes, tipo, que estão só no Spotify, estão só nas plataformas de áudio. Então você vai lá e pesquisa lá no YouTube Diplomata Podcast, ou você pode ir no Instagram, que tem lá o link na minha bio para os principais links os principais links do coisa aqui do Diplomata. Ih, chegou o Tito. Beleza, oi Tito, como é que você tá, bicho? Fecha a porta aí, Zé. E aí, lindão, como é que você tá? Beleza? Sim, como eu estava dizendo. Então você pode entrar no link na minha bio no Instagram para você ter acesso aos principais links do podcast. Então você vai ter lá o link do Spotify, o link do próprio Instagram, o link do Google Podcasts, o link do Anchor e o link do YouTube.
Então, ou você pode também pesquisar na barrinha do YouTube lá, Diplomata Podcast, e procura lá meu rostinho com o filtro de diplomata, de gentleman, tá certo? Então vai lá, procurem lá, divirtam-se, eu vou estar postando toda quarta-feira, assim como no Spotify. Talvez demore mais pra sair no YouTube, porque com vídeo é muito mais complicado, demora muito mais pra renderizar e essas merdas. Porém, tudo indica que vai sair também na quarta-feira. Então, sem neurose aí que vai sair, tá bom? E os episódios que eu ainda não postei no YouTube, eu vou estar postando semanalmente no sábado. Tudo indica que todo sábado eu vou estar postando os episódios que eu ainda não postei, tá bom? E mais uma vez, apesar de ser no YouTube, é só uma plataforma que todo mundo usa. O podcast não tem nada pra ver lá. No vídeo não tem nada pra ver no vídeo. Só ouve, deixa o vídeo de fundo, ouve lá, aproveita, tá ligado? É só pra quem não tem Spotify, pra quem não quer baixar Google Podcast também, essas paradas assim. Você pode usar o YouTube pra ouvir agora o Diplomata Podcast, tá certo? E como você não quer baixar o Spotify, não quer disponibilizar alguns megas de memória do seu celular para baixar um Google Podcast ou baixar o Spotify, você, cara, ouve pelo YouTube mesmo, mas você vai ter que esperar semanalmente eu postar os episódios antigos. Antigos entre aspas, né? Por um puta episódio, puta podcast velho, né, meu? Puta que pariu. 3 meses de podcast e o cara já acha que, né? Mas é isso, meus caros. Você vai todo sábado lá, vai sair um conteúdo que eu já postei nas outras plataformas de áudio. E toda quarta-feira o episódio novo, normal, padrãozeira, para animar a sua semana, para você que está atolado de coisas para fazer no seu trabalho ou nas suas responsabilidades em casa ou na faculdade ou na puta que te pariu. É o Grande Diplomata Podcast como sendo o seu companheiro da semana, certo? Então, é isso, acho que é só isso. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa aqui. Tito, não, não, não. Cara, esse bicho aqui tá querendo morder meu fone, vai ficar bicando meu fone, cara. Esse bicho vai crescer e vai criar força pra arrancar esse fio, velho. Eu já tô até vendo, bicho. Ele tem força pra amassar, às vezes, pra ficar uns amassão assim no fio do fone. Mas, meu Deus do céu, Tito. Tome cuidado, meu cara. Tem que arrumar um brinquedinho pra ele começar a morder e tal, pra ele não querer morder a minha orelha, tá ligado? Ele faz isso. Como tem um cabelo grande, ele fica mordendo os fios do cabelo, fica bicando os fios do cabelo, aí não sinto nada, né? Agora meu pai que tem cabelo curtinho, aí ele morde a orelha mesmo, não tá nem aí. Olha pra ele, esse safado tá andando. Tito, seu merda, seu safado. Você está mordendo o fone, cara. Não morda o fone, por favor. Nem cague em mim também, tá bom? Agradeço desde já, ok, seu lindo, gostoso, delicioso, pássaro lindo. Ai, mas é isso, meus caros, é isso. Estamos mais uma quarta-feira aqui, uma quarta-feira louca, semana louca. Estamos na trajetória final da faculdade e de outras merdas assim, né? Do período da faculdade, estamos na trajetória final, no trajeto final de um período de 3 meses para ter férias de 15 dias e depois voltar a mesma merda de novo. Tudo isso para destruir o seu psicológico completamente. Yay! Ah, embaçado, cara. Vai se fuder pandemia, vai se fuder o FAO, sua merda, obrigado. É isso. Mas cara, essa semana tá complicada, cara. Tem muita coisa pra entregar, tem prova marcada nessa semana, na semana que vem parece que também tem. Só loucura, meus caros, só loucura e eu estou aqui neste turbilhão, né? Estou aqui nesse dirigível pegando fogo, preparado para aguentar tudo que me mandar, certo? Tito, sai, Tito. Não, Tito, só, Tito, seu banana. Estou pronto preparadíssimo para tudo que mandarem pra cima de mim, tá certo? Mas aí é foda, cara. É foda, cara. É porque quando você tá fazendo uma parada difícil, principalmente na faculdade, eu vou usar o meu exemplo, né? Fazendo uma prova de cálculo. Uma prova de cálculo, de merda difícil, de merda do caralho. Meio que bate uma crise existencial, tá ligado? Você começa a se questionar, meu Deus do céu, o que é que eu estou na minha vida? Por que eu estou passando por essa humilhação, por esse sofrimento? Por quê, cara? Por um diploma, cara? Pra trabalhar numa área que eu não tenho certeza se eu quero, cara? Aí começa uma depressão fodida, meu, porque o cara não.
Pô, velho, o cara não sabe, tá ligado? Ele não sabe exatamente o que ele quer. Tem gente aí que já sabe o que quer. Tem 20 anos e tipo, não, eu vou trabalhar com isso, eu tenho certeza da minha decisão, não sei o quê, mas eu não sei, cara. Eu não sei, isso pode significar que eu sou uma pessoa vazia, sem noção do que é vida, de desejos e objetivos? Talvez, cara, não sei. É isso que eu sou então, uma pessoa vazia, assim, nada, tá ligado? Mas eu não deixo de ter essa sensação, tá ligado? Eu gosto do curso que eu tô fazendo, o curso de engenharia de computação, não é um curso ruim, eu gosto, é interessante, é muito da hora. Só que às vezes é meio difícil, porra. É um negócio que eu olho assim e falo, porra, será que vale a pena, meu? Quebrar a cabeça com isso, meu? Eu mesmo já desisti de algumas matérias, não vou mentir aqui. Já desisti de algumas matérias no período, duas matérias pra ser exato, para ser mais exato, né? Eu me matriculei em 7 matérias nesse período de 3 meses. Um erro, mas serve aí a experiência, né? E eu acho que eu vou ter que largar a mão de duas matérias especificamente para poder focar nas outras e passar nas outras 5, né? Já é um avanço se eu passar em 5, né? Eu já acho, já olho por esse ponto de vista. E não, cara, eu não vou abrir mão das minhas noites de sono para estar estudando para matéria, quebrando a cabeça, porque aí depois, cara, o que adianta eu tá no fluxo padrão da faculdade, sendo que eu tô todo fudido mentalmente, eu tô fudido mentalmente agora, tá ligado? Então, tipo, se eu tiver mais fudido ainda mentalmente, aí eu tô de sacanagem comigo, né, pô? Mas o meu sono eu não troco por nada, vou continuar dormindo cedo pra acordar cedo, e é isso, porque não adianta, cara, não tem pra quê eu passar a noite em claro pra resolver as paradas. Talvez um dia ou outro eu precise fazer pra aguentar o tranco, pra poder entregar as coisas na hora, mas se eu me organizar direitinho, as coisas vão dar certo e é assim que funciona, cara. Arruma a agenda, bota os seus horários organizadinhos, fazer as paradas e tal, e tudo vai dar certo. E vai dar pra gravar o podcast também, sem me lascar muito, certo? O horário do podcast, existe justamente por causa desse ponto. Ele existe porque, tipo assim, eu poderia abrir mão do horário que eu tô gravando e editando o podcast pra estudar e poder, sei lá, cara, entender e fazer uma prova, sabe? Fazer uma prova, pra me preparar para as provas da semana, não sei o que, ou fazer as listas e tal. Mas o podcast, ele tem uma função primordial, cara, na minha cabeça, que é o fato de eu poder me expressar aqui, falar qualquer merda, como se fosse um desabafo mesmo. Eu vou falando as paradas sem sentido, não sei o que, vai saindo, no final eu me sinto muito melhor do que eu tava antes, sabe? Então não vou abrir mão porque eu me propus a fazer isso, e a não ser que eu, sei lá, sofra um acidente, a não ser que, sei, cara. É uma parte importante, já faz parte da minha rotina, sabe? Já virou hábito de eu estar aqui gravando o podcast, editando para postar na quarta-feira para vocês. Já virou hábito, cara. Não é nem por vocês que eu faço, apesar de que quem viu os episódios anteriores sabe que o episódio não seria mesmo, o podcast não seria a mesma coisa se vocês não estivessem assistindo, se só eu tivesse acesso a esses episódios. Só que ao mesmo tempo esse episódio não, esse podcast faz bem para mim, sabe? Ele faz bem pra mim. E é por isso que eu faço isso aqui. É por isso que eu falo merda no microfone sozinho numa sala isolada quando eu poderia estar estudando, fazendo alguma coisa de útil na minha vida. Porque isso me faz bem. Isso me faz me sentir muito bem. Pô, parando pra pensar agora, talvez trabalhar com comunicação seja uma ideia muito boa, já que eu gosto de fazer isso aqui, já que eu gosto de trabalhar nesse quesito, nessa área, tá ligado? Agora, porra, putz, encontrei o propósito da minha vida, rapaziada. Porra nenhuma, meu irmão. Porra nenhuma. Eu gosto de fazer isso aqui, cara, mas também eu gosto de fazer porque eu tenho liberdade, total liberdade de fazer as coisas. Não é como se eu quisesse, ó, se eu quero falar para as pessoas, ou como diria o meu amigo Leonardo, cara, o alcance, meu, o alcance, meu, tem que ter alcance. Isso aqui, mano, corta alcance, então você não faz porque corta alcance, meu, e não sei o que. Não faz pelo alcance, cara, o alcance é importante, até certa forma tá ligado? Mas o alcance só é importante se eu precisar me manter. Se eu precisar de dinheiro pra me sustentar. Eu não tô precisando de dinheiro pra me sustentar no momento. Então eu faço esse podcast, mas é com amor mesmo. E mesmo se eu tiver que me sustentar com o podcast, ou essa merda aqui começar a dar dinheiro por algum motivo que ninguém vai conseguir explicar, essa bosta desse podcast, não faz sentido eu mudar a ideia de como eu faço, a ideia de como eu me comporto no podcast,
Porque essa é a essência do podcast, essa é a essência, é eu sentar aqui e falar merda, coisas que não são ensaiadas, coisas que não são pré-planejadas, conteúdos aleatórios que eu vou falar aqui, sabe? E é muito sobre isso, é sobre a essência, é sobre você tá falando e você se expressar da maneira sincera. E se você ouve esse podcast, você sabe que quando eu falo de coisas sinceras, não necessariamente é uma coisa que você acredita fielmente. Às vezes aparece na sua cabeça um pensamento que você, pensando melhor, você pensa, caramba, que absurdo. Mas se você expressar esse pensamento, ele é sincero, porque ele surgiu naturalmente na sua cabeça. Mas, obviamente, dependendo do pensamento, você pode simplesmente refutar ele depois e pensar, nossa, que ideia estúpida que eu tava pensando, sabe? Mas não deixa de ser sincero. Por mais que seja estúpida, não deixa de ser sincero. E a ideia desse podcast é ter o mínimo de filtro possível. É ter o mínimo de filtro possível, que é justamente para dar voz para esses pensamentos absurdos. Então é lógico que eu vou falar muita merda aqui. É lógico que eu vou falar muita merda aqui. Coisas que eu não concordo aqui. Mas são coisas sinceras, coisas que se passaram na minha cabeça, sabe? Então a essência do podcast, desse podcast especificamente, do formato, né? A essência da minha pessoa em geral é falar sinceramente sobre as coisas. Sei lá, cara, é criar uma ideia e tentar entender, sabe? E não necessariamente alcançar uma verdade, mas só criar uma linha de raciocínio só pra se divertir mesmo, só pra entrar numa pira muito louca, numa noia absurda, assim, sabe? Essa é a ideia do podcast, é justamente é manter essa essência de sinceridade. E tipo assim, se você é uma pessoa sem filtros, ou com pouquíssimos filtros, que é sincera em geral, você, cara, por mais que muitas pessoas olhem pra você e pensem, nossa, que cara babaca, que cara é meio boçal, talvez, pela forma como ele pensa ou que ele fala. Mas eu prefiro muito mais conviver com uma pessoa boçal que fala sinceramente do que uma pessoa que é boçal por dentro da mente e não expressa isso, sabe? Uma pessoa que é bonzinha, ai, o mundo e não sei o que, eu quero o bem das pessoas, eu não, só tenho pensamentos positivos e não sei o que. Não, cara, pra mim essa pessoa não existe, cara. Todo mundo tem pensamentos negativos, todo mundo quer o mal em algum ponto da vida, todo mundo tem pensamentos que se destroem, todo mundo tem pensamentos de psicopata, todo mundo tem um genocida dentro da sua própria cabeça. A diferença é que você usa essa raiva, essa energia do pensamento genocida na sua cabeça e não sei o que você faz com ela. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Uma pessoa que vem num podcast, começa a falar merda e zoar e não sei o que, e fala um monte de absurdo e tal. Essa pessoa, na minha opinião, ela tá usando a voz do genocida como algo construtivo, ela tá criando um conteúdo. Mas, obviamente, quando você usa essa energia pra entretenimento, que é o caso que eu faço aqui, esse é o caso que eu faço aqui, eu uso a energia pra entreter e somente, eu não quero buscar uma verdade, eu não quero chegar numa conclusão milenar sobre a vida. Não, cara, eu quero só zoar, eu quero botar essa energia pra fora, porque aí eu me sinto muito melhor desse jeito. Agora imagina uma pessoa que não tem a oportunidade de expressar esses sentimentos, o que é que ela não faz, tá ligado? Não sei, cara. Você pensa só, tipo assim, é o Gus Fring do The Walking Dead, cara. Do The Walking Dead, do Breaking Bad, cara. É o cara que tem aquela imagem de santinho, de pessoa incrível, de pessoa que ajuda os outros, e não sei o quê. Mas aí é o maior distribuidor de metanfetamina dos Estados Unidos, tá ligado? Apenas isso, sabe? Simplesmente isso. E cara, então, tipo assim, cara, não. Porque tem gente que se incomoda com a sinceridade das pessoas. Porque acha que é maldade, mas não é maldade, cara. É esses pensamentos maldosos, esses pensamentos absurdos, sei lá, cara. Eles estão em todas as pessoas. Todo mundo tem essa voz terrível dentro de si. E se você expressa ela, cara, você tá jogando essa energia pra fora. Você não sente aquilo de verdade. Você não é a sua cabeça, cara. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você não é a sua cabeça é uma ferramenta. Dentro da sua cabeça tem várias vozes, várias ideias, várias personas, vários pontos de vista sendo feitos ali. E as pessoas, o problema das pessoas é justamente elas se identificarem com os seus pensamentos, sendo que elas não são seus pensamentos. Você é uma gama, você é um ser extremamente complexo, formado de uma junção de personalidades, de ideias, experiências. E você também é um corpo físico, sabe?
Você é uma junção. Esse é o seu ser. Esse é o seu ser, entendeu? E não faz sentido você achar que você é uma pessoa terrível porque você tem pensamentos horríveis. Porque todo mundo tem pensamentos horríveis, cara. Às vezes você só precisa. é, Às vezes só precisa desestressar, às vezes só precisa concentrar, canalizar essa raiva, esses pensamentos destrutivos em alguma coisa construtiva, em ações construtivas. É o que acontece muito com quem pratica esporte, sabe? Bota esse ódio e essa tristeza e o desespero, essa desesperança sobre a vida. E vai fazer alguma coisa construtiva, cara. Vai praticar um esporte, vai criar uma música falando sobre seus sentimentos, vai produzir arte, sabe? A arte, ela é esse desespero da alma. A arte, ela é essas energias negativas sendo canalizadas em algo construtivo, em uma música, em uma pintura, em uma dança, no que for, cara. Até num podcast, sabe? É isso, é você tentando é, dar voz a esse genocida, a esse psicopata que existe dentro de você, para que você não, para que esses pensamentos não se tornem uma bola de neve na sua cabeça, sabe? Porque se você faz essa analogia, esse pensamento, se você faz isso, você canaliza essa energia negativa, é como se você estivesse usando uma pá para tirar neve de uma nevasca, assim, sabe? Num ambiente que neva, assim. Você pega a pá e começa a tirar a neve. Aí finge que a neve são os pensamentos negativos, os pensamentos absurdos e tudo mais. Se você não pega a sua pá incrível e tira essa neve, quando vier mais e mais nevascas, mais neve vai ter. E a neve vai ocupando muito espaço dentro da sua cabeça. E aí chega um ponto em que você não consegue pensar mais em nada, porque a sua cabeça só virou esse genocida, esse psicopata, porque você não deixa essa energia fluir, cara. E esse é o meu ponto. Você tem que deixar as coisas fluir, você tem que ser sincero com você mesmo e com as pessoas, cara. Quem não deve nada não tem medo de ser sincero, cara. Porque não deve nada, justamente. Mas é difícil, é muito fácil falar. É difícil você aplicar isso na vida real porque tem muita gente chata. Hoje em dia, realmente, você falar, você ser sincero, pode acarretar num cancelamento no Twitter, sei lá, tá ligado? Você ser sincero com seus pensamentos pode acarretar num cancelamento no Twitter. Então você tem que fingir que você é uma pessoa incrível, que você é uma pessoa que não quer o mal de ninguém, uma pessoa que só tem pensamentos bons para os outros e não sei, não existe isso, cara. Isso não existe, cara. Isso não existe. A mente é um inferno astral. A mente, tudo é um inferno astral, cara. Tudo é esse turbilhão, é esse dirigível pegando fogo que eu sempre falo aqui. Essa é a vida, essa é a mente, você tá dentro dela, cara. E você tem que lidar com isso, cara. E aí, cara, você pode, tipo assim, você pode lidar das melhores formas possíveis, certo? Ou você pode simplesmente fingir que isso não existe até que você entre em colapso na sua cabeça. Ou você vai canalizar essa energia, esse ódio todo de uma vez só. E aí é que quando muitas vezes você se exalta com uma pessoa e descarrega todo o ódio que você tem guardado em alguém, em algum parente, em algum familiar, em algum amigo, em um namorado, namorada, sabe? E aí que é o problema, aí que é o problema. É muito, quanto mais sentimento restringido dentro da sua cabeça tiver, mais difícil é controlar, mais difícil é você não explodir, sabe? Então esse é o ponto, cara. Deixa a mente funcionar e expressa esses sentimentos ruins, esses pensamentos terríveis que você tem na sua cabeça, porque, cara, você vai viver uma vida muito mais saudável assim, sabe? É muito pior se você só fingir que eles não existem, e aí você pode, sei lá, chegar a cometer um crime de ódio mesmo, porque você tem muito ódio guardado, muita energia negativa guardada dentro da sua cabeça, e você não tem o costume de canalizar ela pra alguma coisa. Então ela fica naquele turbilhão dentro da cabeça, e você só consegue pensar nisso e não sei o que, não sei o que. E aí, cara, você chega uma hora que você explode e faz uma cagada. É sempre assim, você guarda sentimentos ruins, não deixa fluir, não canaliza essa energia, e chega um ponto em que você explode e faz uma cagada. Então é isso, o ser humano faz cagada, cara. Não tem pra onde correr, sabe? Não tem pra onde correr. O máximo que você pode fazer
é expressar essas ideias. Isso que é a arte, cara, é o desespero da alma. Eu tenho muita dificuldade em olhar para uma obra feliz, para uma obra de arte feliz e ver sinceridade nela, porque eu acho que o sentimento, a emoção da felicidade, a emoção da alegria, essas coisas assim. Não sei se felicidade pode ser considerada emoção, acho que é. Acho que, pelo uso do metaforando, acho que felicidade é uma emoção. Mas a emoção da felicidade, ela é muito pressionada. Você tem que ser feliz. É o que a sociedade diz. Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Porque se você não tá feliz, você tá errado, ou não sei, cara. Chega nesse ponto assim, sabe? E, cara, mas o que é felicidade, cara? Por que que eu tenho que ser feliz? Que ditadura da felicidade é essa? Eu não quero, cara. Pra mim não faz sentido isso. Eu quero sentir o que eu estou sentindo. Eu não quero sentir felicidade. Eu quero sentir o que eu estou sentindo. E eu quero ser sincero com os meus sentimentos. E aí eu me sinto bem, aí eu me sinto satisfeito com a vida quando eu sou sincero comigo mesmo, quando eu não estou vivendo uma mentira pra mim mesmo, sabe? Então, eu não sei nem qual é o meu ponto falando isso, de verdade, eu não sei qual é o meu ponto, meu puta que pariu, velho. Vou tomar um gole da minha água. Vou tomar um gole da água, pessoal, bebam água aí, lembrando sempre, tá? Bebam água, meus caros. Bebam água, vamos lá. Mas é isso, a mente é um turbilhão. A mente é uma loucura e você tem que lidar do jeito que tem que lidar, cara. Felizmente você nasceu com consciência, ou felizmente, depende do ponto de vista. Você nasceu com consciência e agora você vai ter que lidar com essa consciência, cara. Não tem pra onde correr. Eu não posso ser que nem o Tito, né, Tito? Tito, eu posso ser que nem você? Deixa eu olhar pro Tito aqui. Tito, eu posso ser que nem você, cara? Um passarinho que é tão bem cuidado, que é bem alimentado, só quer saber de ficar no ombro dos outros, de dar uma dormida, poxa. De brincar? Não posso, pô, porque as pessoas. Seu lindo. As pessoas, elas têm as suas responsabilidades, sabe? Elas têm responsabilidades para serem feitas e a sociedade tem toda essa pressão sobre que você tem que fazer as suas responsabilidades para poder sobreviver. Você tem que ter um trabalho para para executar e poder se manter, para poder sobreviver, sabe? E eu acho engraçado como que a sobrevivência humana, ela se limitou em trabalhar numa coisa só e arrumar dinheiro a partir desse trabalho. E aí você, não sei, cara, você pega esse dinheiro e compra uma comida, compra água. Então a sobrevivência, ela tá atrelada completamente a uma ação, que é trabalhar, sabe? Trabalhar em algo, muitas vezes, trabalhar por muito tempo em fazendo as mesmas coisas repetidas vezes, sabe? Você vira meio que um robô treinado pra fazer certas coisas, sabe? E aí, cara, o que você tipo, se você parar pra pensar no desenvolvimento da sociedade há muito tempo atrás, as pessoas usavam, para sobreviver, elas tinham o quê? Elas tinham que plantar sua comida, elas tinham que correr atrás de água, elas tinham que caçar, elas tinham que construir suas casas, elas tinham que, não sei, cara, fazer um monte de coisa, uma gama de ações que na sua conjuntura, na sua junção, formam a ideia de sobrevivência. Então, o que é sobreviver? É caçar, é fazer agricultura, é procurar água para se alimentar, é construir uma casa, um abrigo, alguma coisa desse tipo. E tudo isso aqui é a sobrevivência. Então, é uma questão difícil de se fazer, porque são muitas tarefas a se fazerem para que você. São muitas tarefas para se fazer para que você consiga sobreviver. Só que hoje em dia basta você trabalhar fazendo uma coisa muito repetida, na maioria das vezes, uma coisa muito repetida, que você já está acostumado a fazer e você consegue dinheiro, e com esse dinheiro você compra mantimentos, e aí sobra dinheiro, muitas vezes sobra dinheiro, né, para você comprar coisas materiais e luxar assim mesmo, sabe? E além da sobrevivência, você começa a comprar comida mais cara porque é mais gostosa, ou porque é mais saudável, ou você compra um computador novo porque você quer jogar um joguinho, sabe? Você quer se entreter. Então o ser humano, ele abandonou a ideia da sobrevivência
de viver para sobreviver, e agora a gente tem que viver para o quê? É essa a questão. A gente não tem mais que sobreviver. Agora a gente tá. A gente se tornou um ser muito capaz de sobreviver, sabe? Então o que é que a gente tem que fazer agora? A vida perde o sentido. A vida perde o sentido. Eu já falei muito da pirâmide de Maslow aqui nesse podcast, mas basicamente é a pirâmide de Maslow, tá ligado? Quando você preenche as lacunas, preenche as bases da pirâmide e vai construindo e você tá no topo da pirâmide nesse exato momento, você não tem mais pra onde correr. Qual é o próximo topo da pirâmide se você já tá no topo da pirâmide? Então não tem por que lutar na sociedade moderna, porque nós já se tornamos muito bons em sobreviver. Esse é o ponto, esse é o ponto. A gente sobrevive tão bem que agora sobreviver é algo corriqueiro, é algo comum. A gente não tem mais problema com isso. E agora a gente tem que procurar uma profissão que a gente gosta, uma profissão que a gente se encaixa, né? A gente tem que procurar os prazeres mundanos da vida, se sentir bem, procurar satisfação e buscar a felicidade, porque a maioria já tá bem garantida, já tá bem garantida. E eu falo isso morando no Brasil, que não é um país bem, sabe? Não é um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, apesar de ser um país bom de morar em geral, pela cultura, até pela condição financeira do Brasil em comparação com alguns países, a gente já está muito avançado em comparação com certos países. Mas em comparação com outros países, a gente está muito abaixo, a gente está no chão, sabe? Como é que é a cabeça de uma pessoa que vive na Noruega, nasceu na Noruega e vive na Noruega? Por que as taxas de suicídio lá são tão altas, sabe? Que tem países extremamente ricos, cara. É justamente por causa disso, cara, porque as pessoas não têm mais pelo que lutar, não tem mais pelo que lutar. E conforme a gente vai desenvolvendo a tecnologia e a ciência, cada vez as coisas precisam de uma base para outra base. Deixa eu tentar explicar essa ideia. Por exemplo, para entender o que é temperatura, a gente precisa medir a temperatura, entender a ideia de temperatura em geral, e basicamente temperatura é o grau de movimentação das moléculas, basicamente é isso que significa temperatura, o grau de agitação das moléculas de algum corpo ou de algum ambiente, né? E beleza, isso é temperatura, beleza. Mas pra gente estudar termodinâmica, que é outra, uma área da física que precisa da ideia da temperatura, precisa da ideia do calor e o caramba 4, você precisa ter a noção de temperatura antes. Então, para você entender o que é temperatura, você precisa de uma base. Só que a temperatura em si, a ideia de temperatura, é uma base para outro assunto mais complexo, que é a termodinâmica. Então, o que é o desenvolvimento da ciência hoje em dia? É basicamente uma porrada de base que a gente tem que ter para alcançar o ápice da ciência. Então, por exemplo, há um tempo atrás, a gente não sabia por que uma bola caía no chão, sabe? Quando a gente não sabia o que era gravidade, sabe? A gente não sabia por que uma bola caía no chão. Se eu soltasse uma bola, por que ela caía no chão? A gente não sabia disso. Algo que hoje em dia é muito básico, é corriqueiro, a gente aprende no ensino médio isso, sabe? Mas que na época era uma descoberta do século de Newton, um grande cientista, um dos maiores físicos que já existiram na humanidade. E ele descobriu a fórmula, descobriu o cálculo, como que funciona e tal. Beleza. Só que hoje em dia é algo que a gente aprende no ensino médio. Da mesma forma, é a equação de Pitágoras, pra gente calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, sabe? Na época, essa ideia de matemática era uma ideia mirabolante. Caramba, olha só que loucura que o Pitágoras descobriu que o triângulo, você pode fazer esses cálculos com o triângulo e descobrir os lados de um triângulo, descobrir o cosseno, o seno, a tangente de um triângulo, e a partir disso criaram outros estudos dentro da trigonometria e não sei o que. E cara, o teorema de Pitágoras é algo que você estuda no ensino médio, cara. É algo que você estuda. Trigonometria é um negócio que você estuda no ensino médio, cara. Virou algo corriqueiro. Então, cada vez mais, conforme a gente vai avançando na sociedade, a gente precisa conhecer mais coisas, sabe? Porque na época que Newton estava produzindo a ideia. Putz, alô? Isso. Voltou. É o grande microfone, é verdade. Enfim, acho que já voltou. Mas na época que o Newton estava produzindo a física clássica, as ideias que ele trouxe para a física clássica,
era algo mirabolante e hoje em dia é algo banal. O que é algo mirabolante hoje em dia? Mecânica quântica. Hoje não, né? É hoje porque eu tô gravando terça-feira, mas vocês tinham vindo numa quarta-feira, provavelmente, ou depois, sei lá, enfim. Hoje eu apresentei um trabalho sobre mecânica quântica. E é uma loucura, cara, é uma loucura. Pra você ter ideia, a mecânica quântica, dentro da mecânica quântica existe o princípio da incerteza. O princípio da incerteza. Basicamente, ele pega e fala: não, então, cara, olha só, esse aqui é o princípio que diz que a gente não tem certeza das coisas. Olha só que coisa maravilhosa que é a mecânica quântica, não é mesmo? Então, é, este é um estudo extremamente limitado e é muito complexo, mas ele precisa do entendimento por trás da física clássica para chegar nessas conclusões da física quântica, entendeu? Apesar de que a física quântica ela discorda, ela refuta a física clássica em dados momentos porque o comportamento de partículas subatômicas é diferente do comportamento de um corpo composto por átomos, por exemplo, sabe? É muito mais difícil de você entender e analisar e determinar o comportamento de um átomo do que você analisar o comportamento de uma bola de futebol, por exemplo, sabe? E essa é a mecânica quântica, cara. Isso que é a mirabolância de hoje em dia. E hoje em dia a gente tem, por exemplo, a computação, que é algo corriqueiro hoje em dia. A gente tem a computação dentro dos nossos smartphones, dos telefones, né? Dentro da nossa casa, com nossos computadores. A nossa geladeira agora parece que também tem computação, sabe? Sei lá, às vezes até um micro-ondas, um ar-condicionado tem computação. Sendo que a, há 150 anos atrás, há 200 anos atrás, era algo inimaginável, cara. Inimaginável. Era só um estudo da matemática. Só um estudo da matemática sobre códigos, sobre algoritmos e essas paradas assim. Era uma coisa bem básica. E hoje em dia é esse gigante, é esse monstro, é essa bola de neve que se juntou dos conhecimentos de computação para a computação hoje em dia ser algo completamente corriqueiro. Algo completamente comum no nosso dia a dia. Por mais que você não entenda a computação a fundo, e isso não é errado, não é errado você não entender computação a fundo, porque até quem estuda computação, até quem se forma na área da computação, olha para certas coisas e fala: caramba, eu não sei como isso funciona, mas eu só aceito que funciona e existe, e é isso aí, tá ligado? Sabe? Muita coisa que você programa que você nem sabe como funciona direito, mas funciona, então. Em níveis práticos, foda-se. É isso, basicamente. Se funciona, tá valendo. Não tem outra ideia. Então, até quem estuda computação não entende muito bem como funcionam certas coisas. Dependendo de onde, do que você está fazendo, dependendo do programa que você está usando, dependendo da área que você está estudando. E pega, por exemplo, a computação quântica agora. A computação quântica que é uma parada completamente revolucionária, uma parada que está no papel, não é muito realidade. Você tem alguns computadores quânticos que são bem eficientes, mas eles não são feitos para serem vendidos em massa, para serem vendidos como um desktop na sua casa, sabe? Mas até quando também? Até quando que eles vão ser essa tecnologia absurda, sabe? Do jeito que a gente está se desenvolvendo, talvez a mecânica quântica seja que nem a física clássica, cara. Algo que a gente já entende, algo que a gente consegue determinar. Eu não sei, cara. Talvez, meu. Talvez. Eu não tem como se ter certeza, sabe? Então, cara, é uma loucura você analisar e ver como que a sociedade está desenvolvendo, porque talvez chegue um ponto em que a sociedade colapse e em que ela não aguente, não tenha mais para onde evoluir. Mas a gente pode ser também mais otimista, né, olhando por esse lado, e pensar que, tipo, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, ninguém imaginava que eu poderia fazer uma ligação por vídeo com uma pessoa em outro país, sabe? E hoje em dia isso é uma realidade. Isso se chama Skype, se chama WhatsApp, se chama Discord, sabe? Se chama Telegram, sabe? Então, ninguém imaginava isso. Por muitos períodos do estudo da ciência, dentro da ciência, do desenvolvimento científico, muitos cientistas chegaram e falaram: não, eu acho que isso aqui agora, isso aqui é o limite. Não tem como chegar em mais nenhum lugar. Não tem como chegar em mais nenhum lugar. O que se provou completamente errado, porque a gente tem mais e mais teorias e princípios e leis sendo descobertas e proposições sendo descobertas, ideias sendo descobertas hoje em dia,
que os físicos, os cientistas do passado não faziam ideia que isso existiam, sabe? Então quando eu chego aqui e falo que estamos próximos do limite, talvez eu provavelmente estou errado também, porque os estudos vão se desenvolver ao ponto de que os estudos vão se desenvolver ao ponto de que a gente descubra novas áreas do conhecimento, que a gente descubra novas fronteiras. Vamos ultrapassar limites, sabe? Então é muito incerto você chegar e pontuar que nós chegamos no limite. Mas é muito louco estar na posição de uma pessoa que enxerga um limite para o conhecimento científico, porque é como se eu tivesse antigamente falando que a ciência chegou no limite, chegou num ponto limite. Essa dúvida, esse medo, essa caramba, e agora o que a gente vai estudar? Não tem mais o que estudar, sabe? Não tem mais o que propor. Acabou, não tem mais nada. Mas tem muita coisa inexplicada ainda na ciência, que a gente tem a possibilidade de tentar entender ou não também. Quem sabe, cara? A gente já tá trabalhando com partículas tão pequenas dentro da física quântica, da mecânica quântica, que não sei, cara. É possível que existam partículas menores ainda? Sabe? Não sei, não sei. É uma loucura você pensar dessa forma. É uma loucura completa você pensar dessa forma, sabe? Eu não sei, cara. Talvez a humanidade só esteja caminhando para o fim, sabe? Talvez a humanidade só esteja caminhando para o fim e é isso, tá ligado? Talvez, não sei, né? O desenvolvimento científico, tecnológico. Mas eu não acho que o conhecimento científico e tecnológico esteja nos levando para o fim dos tempos, sabe? Muito pelo contrário, graças ao conhecimento científico e tecnológico, a gente descobriu meios e meios de fazer coisas cada vez mais eficientes para nossa sobrevivência, sabe? A gente consegue fazer produção de agricultura, de pecuária, de maneira muito mais eficiente por causa do desenvolvimento científico e tecnológico dessas áreas. Que se não fosse, se a gente se mantesse nas mesmas nos mesmos métodos que a gente usava na época da, 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 da civilização feudal na Europa, por exemplo, a gente não teria capacidade de produzir tanta matéria, tantos produtos para suprimir não, para suprir as necessidades dos seres humanos na existência, tá ligado? Isso que é muito louco. Então a ciência e a tecnologia ela vem justamente para auxiliar a gente pra caralho, assim, sabe? Pra caralho. Quanto mais a gente vai estudando a ciência, a gente vai descobrindo outras maneiras de fazer coisas que a gente fazia, só que de uma maneira muito mais eficiente, muito mais interessante, sabe? E quando eu digo eficiente, eu quero dizer uma maneira que é igualmente rápida de se fazer, né? Você consegue fazer de maneira rápida e também sem gastar muitos recursos, sem danificar muito o meio em que você vive. Se você trabalha, por exemplo, puramente com extrativismo, sabe, com desmatamento de florestas, essas paradas assim, existem métodos de você plantar uma árvore em áreas reflorestadas ou em áreas que são feitas justamente para serem desmatadas, áreas que são plantadas previamente para serem desmatadas no futuro, para que possam produzir esses produtos, né, vindo do extrativismo, da extração de matéria-prima da natureza, que não danifique muito o meio ambiente, que seja uma opção mais eficiente, que seja rápida, e uma opção mais eficiente no sentido de não danificar a natureza. Porque se danificar a natureza e a gente perder os recursos naturais da natureza, a gente tá meio fudido, porra. A gente tá fudido pra caralho. Porque não tem mais, sabe? Imagina se as árvores forem extintas. Acabaram as árvores, a gente desmatou tudo, não sei o que. Não é economicamente, não é benéfico economicamente isso, tá ligado? Até se você for a pessoa mais gananciosa do mundo, do ponto de vista mais frio, se você só pensa no seu umbigo, você só quer enriquecer, você tá cagando pro meio ambiente, desmatar florestas inconsistentemente não é a melhor estratégia a longo prazo. Porque você vai simplesmente acabar com a sua própria fonte, sabe? Se você desmatar as árvores, a gente não vai ter mais papel, a gente não vai ter mais os móveis de madeira, não vai ter mais material de construção, fora
os fenômenos que as próprias árvores são encarregadas de fazer, as árvores vivas, eu me refiro, né, como fotossíntese, são extremamente importantes para o meio ambiente, que apesar de que as árvores não são os principais produtores de oxigênio dentro do meio ambiente, são as algas marinhas, porém as árvores têm outra função fundamental na natureza, que é justamente a função de refrescar um ambiente que está muito quente. Então, é um ambiente que tem uma boa quantidade de árvores, ele é mais fresco, ele é mais gostoso de se estar, o ar é mais puro, e também é mais arejado, é menos insolado, acho que é esse o termo correto, insolado, de insolação, sabe? Então, é isso, cara, não dá futuro você viver, você destruir a matéria-prima inconsistentemente, porque aí você vai criar meio que um Mad Max da vida, tá ligado? Um Mad Max, todo mundo vivendo num deserto fudido. E é isso, sabe? É isso. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Então, a ciência e a tecnologia é maravilhosa justamente porque ela tem esse teor de ajudar a humanidade a fazer as coisas mais eficientemente e também ajudar a humanidade a desgastar menos do meio ambiente, sabe? Desgastar muito menos do meio ambiente, sabe? Eu vou tomar mais um gole da minha água aqui, rapaziada. Tô com a garganta meio seca. Aproveite para beber água também, meus caros. Aproveite para beber água. Hum. Pronto, acabou minha água da garrafa, infelizmente. Agora é só tirar direto agora. Depois eu vou encher a garrafa quando acabar aqui. Mas uma parada que o desenvolvimento científico ele não prevê, e é extremamente difícil de prever, a gente tá vendo as consequências disso, é sobre o desenvolvimento tecnológico na vida das pessoas. Dentro da vida das pessoas. Como eu já falei nesse podcast também em outros episódios, as pessoas estão viciadas no celular, elas estão viciadas em entretenimento, elas estão viciadas nesses hormônios que são liberados durante o entretenimento no celular, o efeito da luz azul sobre o corpo e essas paradas assim, sobre o cérebro principalmente. E, cara, a gente não sabe até onde que a gente tá indo, sabe? O quanto que viver pode ser danoso para as pessoas, porque cada vez a modernidade ela se torna cada vez menos saudável para o ser humano viver aqui, sabe? Então, tipo, ah, será que eu realmente quero que as coisas sejam tão rápidas? Será que eu realmente quero que as coisas sejam mais eficientes possíveis, no sentido de serem extremamente rápidas? Ah, eu quero tal coisa, e essa coisa brota na minha mão, sabe? E as virtudes da paciência. O que vai acontecer com isso, sabe? A gente não vai conseguir automatizar tudo na vida. Quando você trata sobre a cabeça do ser humano, você não tem como automatizar as coisas. Dentro da cabeça do ser humano, do desenvolvimento do ser humano, você tem que ter paciência. Você tem que ter discernimento para saber esperar o momento certo das coisas e não tomar atitudes drásticas e não tomar atitudes precipitadas, sabe? Justamente porque, cara, é uma loucura, cara, é uma loucura. Você vê aí as taxas de ansiedade das pessoas, que basicamente é a mente, o turbilhão que é você viver numa mente no século XXI, sabe? De tudo é muito rápido e muita informação ao mesmo tempo, você não consegue parar de pensar. O mal do século é justamente você não conseguir parar de pensar, velho. É justamente você não conseguir parar de pensar, cara. Olha só que coisa interessante. Você pensa tanto que a sua mente vira esse turbilhão e você fica cheio com a memória cheia, sabe? Sabe a memória do celular? Tá cheio lá e você tem que estar descartando as coisas, tá ligado? E tem que ter muito cuidado com isso, cara, porque com mais rápido as coisas se movem, mais rápido o ser humano é obrigado a ser. E o ser humano, diferente do robô, da tecnologia, ele não é uma máquina. Não é uma máquina. Então essa velocidade, essa agilidade para as coisas
pode ser danosa pro ser humano, sabe? Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então é muito provável que isso vá fazer um mal muito fodido pra cabeça do ser humano. Talvez a gente vai encontrar futuramente consequências que nós nunca vimos na sociedade. O desenvolvimento das crianças, por exemplo, quando elas crescerem e se tornarem jovens e adultos. Talvez elas desenvolvam características que nós nunca vimos na galáxia, porque elas estão vivendo em outro contexto. Elas nasceram nesse turbilhão, nesse dirigível pegando fogo, nessa velocidade, nessa eficiência das informações, da informação, sabe? E, tipo, hum, é diferente, é diferente de mim, por exemplo. Tá certo falar diferente de mim? Diferente de eu. Diferente de mim, que nasci num ambiente não tão maluco, nasci em 2002. A tecnologia não era, eu não tinha celular quando eu era criança, sabe? Eu brinquei pra caramba, joguei bola pra caramba, saí com meus amigos e tal, fui pra escola e tal. Eu não passei por isso, então eu descobri o que era uma vida sem essa tecnologia, sem essa ansiedade de querer as coisas logo e agora. Mas e as crianças de hoje em dia que já nasceram? Eu tenho problemas com isso de querer as coisas logo, de não ter paciência com algumas coisas, apesar de eu me considerar uma pessoa paciente em geral. Eu tenho problemas com o turbilhão de pensamentos que rondeia a mente, essas coisas assim. Imagine o meu irmão que nasceu com o celular na mão, praticamente. Aos 3 anos de idade ele já estava se entretendo assistindo Galinha Pintadinha, sabe? Não sei. Pensando desse jeito assim, tá ligado? Tipo, poxa, como é que vai desenvolver essa juventude? Como é que as pessoas vão se desenvolver? Como é que serão esses adultos que hoje são crianças no futuro, sabe? Será que eu vou poder chegar pro meu irmão e falar, ai, porque no meu tempo não era assim, era muito melhor, não sei o quê. É loucura, cara, é loucura. Então, por mais que o desenvolvimento científico ele pareça ser muito da hora, muito bem desenvolvido, muito trazer extremos benefícios para a economia, para a sociedade, para o desenvolvimento da raça humana em geral, quando a gente vai analisar o indivíduo separadamente, o quanto que a tecnologia não faz mal para esse indivíduo, o quanto que a tecnologia não impede que esse indivíduo tenha uma noite tranquila de sono, sabe? Caramba, será que vai chegar um esse ponto já existe, mas será que vai chegar um ponto em que todas as pessoas vão ter que, sei lá, cara, tomar uma pílula para estimular a produção de um hormônio para elas poderem dormir e descansar? Eu sei que tem gente que faz isso, que toma pílula para produzir um hormônio específico para poder dormir bem. Só que aí tem uma questão de vício também nesse hormônio, nessa pílula, e o cara acaba querendo tomar, cada vez tomando mais e mais. Então, cara, acho que a tendência vai ser o ser humano ele ser viciado, cara, em tudo. Ser viciado em pensar, ser viciado em remédios que ele usa pra poder viver, cara, pra poder viver em paz, sabe? Pra poder ter uma noite tranquila de sono, porque ele não consegue mais ter a noite tranquila de sono, porque a vida é um turbilhão, a vida é um dirigível pegando fogo, cara. Então eu imagino que vai ser isso, cara. Talvez seja uma visão meio pessimista, mas é a ideia que eu tô tendo aqui, tá ligado? Nossa, e que loucura, cara. Que loucura, cara. Como é que vão ficar as relações entre as pessoas também? Será que vai ficar cada vez mais líquido, cada vez mais superficial, sabe? Será que a modernidade líquida de Bauman vai chegar algum estudioso e vai apontar que nós vivemos na modernidade gasosa, sei lá, tá ligado? Mais volátil ainda, que é uma loucura. Você conhece uma pessoa num dia, namora no outro dia e no terceiro dia vocês se casam e no quarto dia vocês se separam, assim, sabe? Tá ligado? Será que vai chegar nesse ponto? Será que o turbilhão vai chegar num ponto em que as pessoas não querem perder o mínimo de tempo possível? Será? Eu me pergunto. Se vai chegar nesse ponto, eu não sei se vai chegar nesse ponto. Eu espero que não, cara. Eu gosto de perder tempo. Perder tempo não no sentido de tipo. No sentido de. Porra, o que eu quero dizer com isso, cara? O que eu quero dizer? Eu gosto de perder tempo. Não no sentido de desperdiçar tempo. Eu gosto de perder tempo
procrastinando, mas uma procrastinação premeditada, sabe? Nossa, esse tempo, eu tenho esse tempo aqui pra não fazer nada. Porque seria uma espécie de tempo de descanso, tempo de entretenimento, sabe? Esse tempo é muito importante pro desenvolvimento do ser humano. Apesar de que você não, as pessoas vão começar, estão vendendo, né? A ideia de que o ser humano tem que ser 100% produtivo, não, porque você tem que ser produtivo e não sei o que e essas coisas assim, sabe? Sendo que não faz sentido. Não faz sentido ser produtivo. Você vai criar depressão e ansiedade aos 30. Se você estiver buscando a produtividade máxima, sem descanso e não sei o que e tal. É o que acontece no Japão, cara. As pessoas trabalham pra caralho e muitas vezes elas não têm vida. Elas não têm vida. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero ter esse direito de perder tempo. Eu quero poder sentir que eu vou, olha só, essa tarde inteira aqui eu não vou fazer nada. Eu posso não fazer nada se eu quiser. E aí eu vou colocar, sei lá, não, então como nessa tarde aqui eu tenho tempo livre, eu posso gravar um podcast, eu posso marcar um rolê com os amigos, marcar um rolê com a cremosa, sabe? Ahn, posso tirar a tarde pra jogar. E eu falo isso porque eu tô muito pilhado pra jogar um jogo, o The Elder Scrolls 3 Morrowind. Tô muito pilhado pra jogar esse jogo. E eu joguei um pouquinho, fiquei encantado, mas eu estou sem tempo no momento. Eu não posso, estou sem tempo, sabe? É embaçado. Estou sem tempo para jogar os jogos. Mas tem alguém jogando coisa aqui, tá ligado? Tô fazendo um barulho desgraçado, não sei nem quem é. Mas a ideia é que eu quero esse tempo. Esse tempo é importante para o desenvolvimento do ser humano, porque o ser humano ele não é uma máquina, não é só você dar trabalho para ele, e ele ser 100% produtivo, que ele vai trabalhar como ninguém e ainda assim vai viver satisfeito com a sua vida, porque a máquina ela não tem consciência. Ela não sabe o que é viver satisfeito. Ela não tem essa definição programada na cabeça dela. O ser humano ele tem. O ser humano ele tem essa definição de viver a vida satisfatoriamente. E isso é muito importante pro ser humano, porque se você não vive satisfatoriamente, você não faz nada direito. E se você não faz nada direito, você não faz nada direito. Não tem o que explicar depois disso, sabe? Por isso que é muito importante ter esse discernimento tentar encontrar um equilíbrio entre sanidade mental, saúde e o desenvolvimento de tecnologia, sabe? Porque uma coisa que eu vejo, que eu tenho a impressão, é que o ser humano ele tá cada vez vivendo mais, só que ele tá vivendo mais porque pelo avanço da medicina e não pela qualidade de vida. Ele não tá vivendo mais porque ele é mais saudável, sabe? Ele tá vivendo mais porque a medicina avançou de um jeito, no ponto de que se ele tiver um tumor, ele pode tratar esse tumor com vários processos que a medicina desenvolveu para tratar tumores, sabe? Ou se ele tiver um problema no olho, se ele tiver uma dor de cabeça, a medicina e o estudo o estudo de farmácia já desenvolveu diversas possibilidades, diversos tratamentos para esses problemas. Mas o ser humano não necessariamente tem uma qualidade de vida melhor do que a gente tinha no passado. Talvez porque, não sei, cara, talvez porque a gente vive nesse turbilhão, talvez porque a mente humana ela tá doente em geral. Talvez a mente humana sempre foi doente, talvez, não sei, sabe? O ser humano, ele, desde que ele começou a reconhecer o vazio, talvez desde esse ponto a mente humana ela é doente. Mas parece que hoje em dia, na modernidade, ela é mais doente ainda, sabe? Ela é mais louca, ela é mais é, perigosa, ela é mais rápida, ela é mais instável, acho que essa é a palavra. Ela é mais instável, sabe? E tudo que é instável pode explodir muito facilmente, cara. E essa é a mente do ser humano hoje em dia, sabe? É isso que me deixa cabreiro, é isso que me deixa maluco da cabeça, se isso faz sentido, sabe? Cara, eu queria um gole de água. Putz. Vamos tocar pra frente isso aqui, né? É, mas eu não sei, cara. Que loucura, cara. Que loucura que é viver, que loucura que é tá vivo, que loucura é tá vivendo tudo isso, sabe? Porque é muita coisa que tá acontecendo, muita coisa que tá acontecendo ao mesmo tempo e não é pra qualquer um aguentar, de verdade mesmo. Não é pra qualquer um. Não é pra mente de qualquer um aguentar uma parada dessa não, tá ligado? Por mais que a gente vive na sociedade do conforto, por mais que a gente vive na sociedade em que a nossa vida é a melhor em questão de
de bens materiais, em questão de viver bem em geral, a gente não tá vivendo bem. A gente tá vivendo. A gente não tá vivendo bem, sabe? Não sei como explicar isso aqui. Qual que foi? Viu pegar o título, foi? Não, sim. E também eu vim dar um aviso que quando a gente for sair, a gente vai naquela sorveteria nova que o papai me deu R$ 5. Tá, a gente vai ver a possibilidade, tá bom? Dê licença aí. Quando terminar de gravar aqui e tal. Tá bom. E que loucura, cara. Que loucura. Assim, eu não sei. Às vezes eu penso que o fato de uma pessoa ela ser extremamente, de uma pessoa ser fechada em geral, dela não expressar muito o que tá sentindo para o mundo, aumenta a possibilidade dela fazer um podcast da hora, ou dela produzir uma arte da hora, uma música da hora, uma pintura da hora, sabe? Porque todo mundo sente, ninguém é frio, todo mundo sente. Mas parece que quando você está acostumado a conversar com as pessoas, a expor seus sentimentos e as suas emoções para as pessoas, quando você quer fazer isso, expressar isso de outra forma, através de uma música, ou de uma pintura, ou de qualquer tipo de expressão artística que você imaginar aí que você gosta, parece que sai melhor quando você tem algum sentimento, alguma emoção guardada assim, e tá, poxa, eu quero botar isso aqui pra fora, eu vou me expressar. Aí você se expressa com uma expressão de arte, sabe? Por isso que eu acho que a arte é muito importante pra lidar com esse turbilhão, cara. Porque você tá jogando pra fora esses sentimentos e você tá pegando o genocida que tem na sua cabeça, o psicopata que tem na sua cabeça e produzindo algo bom disso, sabe? Você vai ver música, o movimento do rock, o movimento do grunge, essas coisas assim, sabe? Que é só música triste, música de ódio, música de. Ah, tá ligado? E são músicas. Tem muita música boa, tá ligado? Muita música boa. Principalmente, não porque a música é boa tecnicamente, mas porque ela é sincera, você vê uma sinceridade. E eu acho que dá pra sentir quando a sinceridade existe, sabe? Dá pra sentir quando uma coisa é sincera de verdade, quando o cara tá abrindo o coração, quando ele tá falando aquilo e tá botando pra fora, tá desabafando tudo que ele não falou na semana dele, sabe? Porra, cara, não sei como descrever isso, cara, mas é muito louco, cara. É muito louco, sabe? É doido demais. Muito doido. Talvez seja por isso que a arte no Brasil, ela não é muito bem explorada, sabe? Você tem vários nomes, grandes nomes da arte no exterior. E no Brasil você não tem muitos nomes da arte, você tem um pessoal aí que, sei lá, canta sertanejo universitário, funk, e sei lá, cara, porque é isso que tem na cabeça dele, sabe? Talvez porque o Brasil vende a ideia de ser feliz. Talvez porque o Brasil ele vende a ideia de ser um país feliz, o país da alegria, o país do futebol, o país do carnaval, sabe? Eu acho que justamente por causa disso que a gente não tem uma arte muito bem desenvolvida aqui no Brasil, sabe? Por isso que as pessoas não sabem lidar com a arte no Brasil, porque tudo que é bom no Brasil, tudo que é artisticamente bom, né? Meio que as pessoas não dão valor, porque aquilo que é bom é aquilo que vem do ódio, é aquilo que vem da tristeza, é aquilo que vem do medo, sabe? Isso que é uma obra artística muito foda. É aquela que vem da emoção terrível, de uma experiência traumática que alguém teve e criou em cima disso. Isso que é a arte. Isso que é a arte. A arte, ela tá na dúvida. A arte, ela tá na questão. A arte, ela tá no sofrimento, ela tá no vazio existencial. É justamente por causa disso que se explora a arte, que a arte é boa, eu acho. Eu tenho pra mim, né? Não vou cagar a regra aqui, mas eu tendo a gostar de músicas que falam sobre coisas tristes e sobre o vazio existencial da vida, ou a falta de sentido da vida, sabe? Eu tendo a gostar disso. Não sei, cara, porque eu vejo sinceridade, eu vejo. Talvez me sinta representado ali, talvez.
Eu não me considero uma pessoa triste. Não me considero, eu sou muito triste, sad boy, não sei o quê. Eu não me considero uma pessoa depressiva, nem nada. Eu sou uma pessoa, cara. Eu só sou uma pessoa. Com problemas de pessoa. Com a mente de uma pessoa e com seus próprios problemas psicológicos e tentando lidar com isso. E todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo é igual. Todo mundo tem uma mente de pessoa. Ninguém é um demônio. Ninguém é um anjo, sabe? Esse é o ponto que eu acho que acho que é o ponto que eu quero chegar. Ninguém é. Ninguém é uma coisa só, sabe? Não tem como caracterizar um ser humano. O ser humano é uma definição muito complexa. O que é um ser humano? Sabe? Você tem várias ideias sobre o que é um ser humano a partir de vários pontos de vista de várias áreas do conhecimento, sabe? É extremamente complexo, extremamente complicado, tá ligado? Muito difícil. Mas é isso. Talvez esse podcast aqui, eu gosto desse podcast porque é um ambiente em que eu falo as coisas, é um ambiente em que eu desabafo as coisas. É um ambiente em que eu estou sendo sincero comigo mesmo, porque talvez durante a minha semana não tenha a oportunidade de ser tão sincero, talvez. Eu não sei, cara. Eu não sei dizer. Mas eu falo muito com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço. Eu falo sobre essas questões existenciais, sabe? Porque eu gosto, em geral. Talvez eu só tenha, sei lá, muito vazio existencial pra ter o que falar, tanto no meu meio social e no podcast ao mesmo tempo, tá ligado? Não sei, mas no meu dia a dia eu sou uma pessoa mais fechada em geral. Depende bastante quando eu tô. Se você me ver numa situação normal, eu vou estar de cara fechada, provavelmente, cara. Eu não vou estar, tipo, com um sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Não, pra mim isso é falso, cara. Eu não gosto de falsidade. Eu acho que ninguém gosta de falsidade. Mas eu não. Mas no meu caso, eu não gosto de falsidade e gosto da sinceridade, sabe? Pra mim, você tem que ser real as coisas. Por mais que você vá falar alguma coisa ruim, às vezes você tem que entender a sinceridade e aceitar a sinceridade da pessoa. Mas também existe uma linha tênue. Existem coisas que sempre tem uma linha tênue, né? Putz, sempre tem a questão do equilíbrio. Tem pessoas que confundem a sinceridade. Falam, eu sou uma pessoa muito sincera. Elas confundem o lance de ser sincero com o lance de ser babaca. As pessoas, às vezes, elas só são babacas e inconvenientes, sabe? E usam a máscara da sinceridade pra dizer, não, que eu sou muito sincero. Eu tenho uma personalidade forte. E aí, pô, aí é o outro extremo. É a pessoa que acha que é extremamente sincero e quer botar o nariz onde não é chamado, onde não faz sentido, sabe? Aí é outro problema. Eu não estou falando da sinceridade, estou falando da sinceridade nos momentos propícios, a sinceridade para com as pessoas, a transparência para com as pessoas e consigo mesmo, sabe? Tô falando disso, tô falando sobre ser sincero. E ser sincero consigo mesmo e com as pessoas te torna uma pessoa, sei lá, acho que fica muito mais fácil de lidar com você mesmo quando você consegue enxergar quem você é, consegue enxergar o que te representa, sabe? Eu acho que é. Que loucura, cara. Que loucura de verdade, meu. Que loucura do caralho, meu. Porra. Mas é isso, eu vou encerrar o podcast por aqui. São. Tenho que fazer lista, adiantar as paradas, tal. Essas paradas vocês sabem, né? Tem que editar também o podcast tanto pras plataformas de áudio quanto pro YouTube. E eu vou me despedir por aqui, meus caros. É sempre um prazer estar aqui fazendo isso. Muito obrigado pela oportunidade de estarem aqui me ouvindo, falando um monte de merda, um monte de coisa aleatória que passa na minha cabeça. E sem julgamentos também, certo? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Não tem áudio no Telegram, porque eu esqueci de mandar. Eu esqueci de mandar pro pessoal do grupo do Telegram mandarem áudios pra mim hoje pra eu ouvir. Então, quando eu fui lembrar, eu já tava aqui sentado, pronto pra gravar podcast. Então nem adianta mandar agora, porque não vai dar tempo das pessoas mandarem áudio nenhum, tá ligado? Porque ninguém usa Telegram, essa é a realidade. Ninguém usa Telegram, então não vem as mensagens. Eles não veem a mensagem rápido, sabe? Mas enfim. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, meu caro ouvinte que está aqui me acompanhando desde muito tempo, ou você aí que é novato, tá vendo esse episódio pela primeira vez, eu gostaria de agradecer você que está aqui e ouviu este episódio até o final, certo? E é isso, meus caros. Espero que vocês tenham um bom resto de semana aí. Aproveitem. Espero que vocês estejam aproveitando esse podcast para fazer as coisas interessantes da vida de vocês.
pra fazer suas responsabilidades e tudo mais, certo? E é isso, cara. É isso, não tem mais o que comentar. É isso. Muito obrigado por todos vocês. Lembrando que você pode me seguir no meu Instagram, @imkleber, IMCLEIBER, imkleber. E lá na minha bio você vai ter o link de todas as plataformas, as principais plataformas que o podcast se encontra, tá certo? Então, é isso. Se você tem interesse em entrar pro grupo exclusivo do Telegram, você manda mensagem no meu WhatsApp, se você tiver meu número, ou manda mensagem no privado, no direct no Instagram, pedindo pra entrar, que eu mando o link pra você, e você entra no grupo e você faz parte desse esgoto, desse grupinho underground aqui que nós fazemos no grupo do Telegram, pra falar sobre as coisas e participar de quadros aqui no podcast também do futuro, tá certo? Então é isso, meus caros. Gostaria de desejar a vocês uma excelente semana. Muito obrigado mais uma vez por todos vocês. Tchau, tchau. E até a próxima quarta-feira, se tudo der certo, ok? Acho que não tenho mais nada pra falar. E. É isso, é isso. Valeu, falou. Beijão, seus lindos.